Estamos aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a nota de corte para você ficar entre os 700 primeiros. Qual será essa nota? E será que essa nota será possível você assinar a posse? Vem comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar de forma detalhada. Vem comigo. Senhores e senhoras, sejam bem-vindos ao canal. A missão aqui é ajudar você, é demonstrar para você que é possível você realizar o seu sonho e passar na sua prova, se tornar um futuro policial militar do estado de São Paulo, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Alexandro Gomes, assim como você, eu queria me tornar um policial, não sabia como, e por isso que eu criei esse canal. Após passar no concurso de soldado, concurso à época de cabo, de sargentos, passei na Academia do Barro Branco, né? Segui aí a trajetória, atualmente eu sou capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então eu criei esse canal para explicar para você, né? O que você tem que fazer, quais os detalhes que você precisa se preocupar. Pô, o edital abriu, inscrições abertas, o que eu tenho que focar? Puta, qual que é a base que eu preciso ter? Qual a nota que eu tenho que tirar? Então às vezes são uma série de dúvidas que aquela época, né, quando eu fui prestar a prova a primeira vez do Barro Branco, isso lá em 1999, eu não sabia, não tinha noção, fui com a cara e com a coragem. E aqui, comigo, né, a missão é explicar para você de forma bem objetiva que é possível, só que você tem que seguir um passo a passo, beleza? Então, o objetivo central é esse. E lembrando também a você que o edital de soldado também está aberto, prova prevista para setembro e o edital do Barro Branco também está aberto, né? Prova prevista para agosto, né? E aí eu sei que uma grande parcela dos senhores e senhoras estavam ansiosos com a abertura do edital e agora que o edital está aberto, prova marcada, você deve estar, meu Deus do céu, coração, querendo, né, atropelar tudo, estudar tudo, maratonar tudo. Calma. Respira, foco, preste atenção, né, aos conteúdos que porventura eu coloco aqui e nós seguiremos. Fechado? Tudo bem? E aí eu preparei, né, um material aqui para vocês. Tudo que eu procuro passar aqui, não é que eu tiro, né, sei lá, de algo, fico criando coisas, não. Tudo que eu procuro passar aqui é com embasamento, é com estudo, é com técnica, é com metodologia, é com neurociência. Não é tipo do nada que eu tiro as coisas, não, não é. Até porque eu ficava perdendo muito tempo à época vendo coisas aleatórias e bizu-furado. Bizu-furado é coisas, boatos, que às vezes as pessoas ficam falando e ficam jogando, né? E eu às vezes saía até daquela trilha que eu estava seguindo, porque eu escutava uma coisa ou outra. Então não faça isso. Então, se você não está inscrito aqui no canal, sugiro que você se inscreva, porque aqui eu coloco conteúdo constantemente para ajudar você, para motivar você, para demonstrar para você que é possível e você vai seguir, né, direcionado naquilo que mais importa. Essa é minha missão aqui. Não é à toa que, modéstia à parte, né, já ajudei na aprovação de mais de 1000 policiais, fazendo exatamente isso, apoiando, pegando literalmente na mão e falando, seu filho, você precisa fazer isso, você está com dificuldade nisso, não, vem cá que eu vou te ajudar. E aí você já começa a pensar um monte de coisa. Às vezes vê lá uma notícia lá, o TAF reprova tantos por cento, o psicológico reprova tantos por cento. Calma, calma. O nosso 80-20 agora é a prova. O que é 80? 80% do seu tempo deve ser focado, ou mais, né, na prova. Que a prova está por vir e é a primeira etapa, beleza? E as demais etapas, Alexandre, eu vou ignorar? Não, né? Para quem estuda comigo, né, para quem
é meu mentorado, para quem faz parte da minha mentoria, eu falo, ó, você deve estudar, beleza? Que é o máximo, conforme eu acabei de falar, 80%, e você já tem que ir colocando na sua rotina, no seu dia a dia, as atividades físicas, né? Então, pô, eu tenho tempo considerável, eu vou lá em estudo 50 minutos, 1 hora. Pô, e aí, já vou emendar outro estudo? Não, vai lá, faz uma flexão, flexão ajuda a desenvolver os membros superiores para você desenvolver uma barra, vai lá e faz uma barra, vai lá e faz lá o abdominal, e assim vai, tem uma rotina estratégica para que o aluno faça, né? Então, você não pode simplesmente deixar de lado, tem que incutir, até porque a atividade física ajuda no processo, né, de restauração dos neurônios, ajuda você no processo de você fixar o conteúdo, então é muito importante a atividade física, você procurando conciliar. Pô, Alex, eu não tenho tempo, trabalho pra caramba, só tenho tempo de estudar, então tá bom, vamos focar no estudo e bola pra cima, né? É isso que eu vejo que é o diferencial. Foca agora no que é mais importante. E em agosto será a sua prova, não é isso? Prova do Barro Branco. Em agosto a gente vai lá e foca, depois aí faz um intensivão no condicionamento físico e nas demais etapas, beleza? Então a gente vai procurar trabalhar isso dessa forma com estratégia, fechado? Eu estarei aqui para apoiar, em agosto teremos algo bacana aí para vocês, fechado? Seguimos, beleza? E aí, foque aqui, ó, preste atenção aqui. Preste atenção ao conteúdo programático e vai dar certo, beleza? Vamos lá. Como eu disse, eu preparei um conteúdo aqui para vocês. E aí a grande pergunta, né? Quantos pontos você precisa tirar para ficar entre os 700 primeiros? Vamos lá. Senhores e senhoras, eu vou fazer um comparativo, tá? O edital de soldado, normalmente aí nós temos em torno de 50 mil inscritos. E eu tenho que fazer um comparativo para que você entenda aqui, beleza? O edital de soldado, ele tem normalmente 700, normalmente ele tem uns 50 mil inscritos. No edital de 2005, já, em janeiro, fevereiro de 2005, tiveram 46 mil inscritos. Dos 46 mil inscritos, a banca iria chamar 16 mil. Só passaram 6 mil. E aí, o passar e não passar decorre de vários fatores, né? Quanto tempo você está estudando, como que está a sua base e assim vai. A prova foi muito difícil, os candidatos não se prepararam para aquilo. Ponto. Beleza? E aí, fechou. Aí tivemos um segundo edital, que inclusive esse edital de soldado está em andamento, em 2005. Foi a prova em meados de novembro, salvo engano, dia 30 de novembro. E aí, tiveram 56 mil, 57 mil inscritos. Desses 57 mil, a banca iria chamar 16 mil também para as demais etapas. Passaram 16 mil? Não, passaram 14 mil. Né? Porque também teve candidatos, né, que não atingiram o mínimo. Qual que é o mínimo do edital de soldado? E do edital do Barro Branco também, né? Você tem que acertar 50% da prova. Você tem que, na prova de soldado, são 60 questões, mais a redação, que vale 40 pontos. Então tem que acertar 30 questões para eles corrigirem a redação. E a redação você não pode fazer menos que 20 pontos. Isso é o edital de soldado, beleza? Quem acertar no edital de soldado, quem acertava, né, no último edital, metade, já iria para as demais etapas, e eu ouso dizer que estarão dentro das vagas, das 2.000 e poucas vagas, acho que 2.200 vagas que foram esse último edital. Né? Porque vai passar pelo TAF, o TAF já reprovou mais de 50% dos candidatos, o psicológico reprova mais de 50%, vai chegar no final lá aproximadamente aí o quantitativo de pessoas, beleza? Então, a nota de corte do edital de soldado foi basicamente metade da prova, metade do acerto da prova, né? Pode ser que tenhamos mudança nesse novo edital de soldado, porque eles não vão chamar 16 mil, vão chamar 12 mil. Então pode ser que a nota de corte para ser convocado para as demais etapas suba um pouco, né? Olha só, utilizamos como base o último edital. Tinham 57 mil, passaram 14 mil. Se fosse levar a risca chamar os 12 mil, né? 2.000 pessoas não iriam ser chamadas, beleza? Para você entender.
Fiz o comparativo com o edital do soldado e agora vamos verificar aqui o edital do Barro Branco. O edital do Barro Branco, senhores e senhoras, é assim, ó. Para que eles corrijam a sua redação, você também vai ter que acertar metade da prova. A prova é composta por 80 questões, beleza? Você tem que acertar 40. Tem que acertar metade. Não importa qual matéria. Não importa se você não vai zerar em alguma matéria, não importa. O que importa são a quantidade de acertos. Você tem que acertar no mínimo 40 questões. E eles vão corrigir a sua redação. A redação vale 20 pontos. Beleza? E você tem que acertar no mínimo 10 pontos para ficar habilitado. O que seria habilitado? Você, digamos que passou na prova, mas não quer dizer que você será chamado para as demais etapas. Eles irão chamar apenas os 700 primeiros para fazerem as demais etapas, que é o TAF, o psicológico, exame médico, investigação social e análise de documentos, beleza? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Então, Alexandre, quer dizer, se eu acertar 50% da prova, ou seja, se eu fizer 50 pontos, 40 pontos na prova, na parte objetiva, e 10 pontos na redação, eu vou estar habilitado, mas eu vou ser convocado para as demais etapas? Não. A resposta é não. Beleza? Pô, Alexandre, qual a nota que eu tenho que tirar para ficar entre os 700 primeiros? É exatamente isso que gira a nossa aula aqui hoje, beleza? O nosso conteúdo, para você entender. Fala assim, pô, qual nota eu preciso fazer? E aí você, com certeza, vai estar fazendo simulados. E é importante também que você entenda também que o simulado que porventura você for fazer tem que estar relacionado à banca, tem que fazer jus ao nível que você está agora. Imagine, você vai fazer uma prova, um simulado do Barro Branco, ou pega as últimas provas do Barro Branco, e você não estudou e não tem a base solidificada. Você vai achar que a prova é muito difícil, muito complexa e que você, porventura, não tem capacidade intelectual. E não é isso. Eu faço uma relação quando eu fui prestar a primeira prova do Barro Branco. Primeira vez que eu fui prestar a prova do Barro Branco, eu não sabia nada. Tinha acabado de sair do ensino médio, não tinha uma base boa, tinha muita greve dos professores. Então, o resultado disso é tragédia. E foi exatamente isso que aconteceu. A época eram 180 questões, das 180 questões eu acertei 20. Olha só, eu era, quase um semi-analfabeto, se for levar a risca a prova. E aí, lógico, eu solidifiquei a minha base, aí fui preparando, criei uma metodologia. Hoje em dia eu ajudo os alunos a entender isso. Tanto é que no meu método, o aluno ele tem que assistir primeiro uma aula de planejamento, e depois da aula de planejamento, ele vai fazer o quê? Um simulado, que eu chamo simulado ponto alfa. Para quê? Para ele saber quantas questões ele está acertando, qual matéria ele é pior, porque o cronograma dele vai basear exatamente nesse resultado. Então você que porventura, está estudando, você que vai começar a estudar, é importante que você entenda, que, pô, eu vou estudar, estou estudando para passar em um concurso, que eu tenho que estar entre os 700 primeiros. O que eu tenho que fazer? Eu vou maratonar aula igual maluco? Não, não é assim. Tem tudo um passo a passo, tem tudo uma estratégia, um cronograma, um planejamento, para que você não fique maluco, porque senão você vai começar a maratonar a aula. Quando você chegar no final do dia, você vai esquecer a aula. Quando chegar no outro dia, você vai esquecer o conteúdo. Quando chegar no dia da prova, você vai falar, caramba, eu não sei nada. Não é que você não sabe nada, você estudou, você até aprendeu a matéria, só que você esqueceu, porque isso é normal do ser humano. Aquilo que nós não utilizamos técnicas e não revisamos, nós iremos esquecer. Fato. Se não envolver algumas coisas, fato, você vai esquecer. Beleza? Tudo bem? Então, após essa introdução, aí sim, eu vou voltar lá para o conteúdo, beleza? E aí, quantos pontos você precisa tirar para ficar entre os 700 primeiros? Opa, mas o que é nota de corte? Exatamente isso que a gente acabou de conversar, São os 700 primeiros. É a nota que eu tenho que saber para que eu fique entre os 700 primeiros, tá? Isso é o que vai definir a nota de corte, beleza? Só que aí, a grande pergunta, Pô, Alexandre, mas a nota de corte, ela é fixa? Eu tenho que fazer no mínimo tal matéria, tal conteúdo para poder eu estar entre os 700? Não. Temos alguns cenários que nós temos que analisar, beleza? Um deles, quantidade de inscritos. Porque, dependendo da quantidade de inscritos, automaticamente o nível da capacidade intelectual
de cada inscrito pode aumentar ou pode reduzir. Beleza? Isso interfere diretamente com a banca. A banca que organizar. Então, a gente tem que tirar como base o que aconteceram nas últimas provas, nas bancas que a VUNESP planejou, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Também, eu tenho que analisar a dificuldade da prova. Por quê? Tem provas, né, como essa de soldado que eu mencionei agora há pouco, né, que foi a de janeiro, fevereiro de 2025. A prova foi mais difícil, a prova foi mais complexa, a matemática pesou pesado, né? Pegou pesado. Então, a gente tem que analisar, a nota de corte pode diminuir, a nota de corte pode aumentar, né? E quantidade de convocados. Como, por exemplo, no ano passado, foram 165 vagas. Eles chamaram 600 pessoas para as demais etapas. Opa, esse ano nós iremos chamar 700. No ano de 2004, chamaram 800. No ano de 2023, chamaram, salvo engano, 1.200. Então, tipo, isso tudo interfere. Nós temos que entender esse contexto para que a gente fale, pô, a nota de corte possivelmente vai ser essa. Beleza? Tá certo? Então, a nota de corte, ele é definida? Não. Todas as provas são corrigidas e os candidatos são ordenados por uma nota final. Lembrando que a prova ela é corrigida sim, a parte objetiva. A redação, não necessariamente. A redação só vai ser corrigida se você acertar no mínimo 50% da prova. Tá? Tem que acertar no mínimo 40 questões, beleza? E aí, como por exemplo, né, criam-se uma classificação. Qual foi a nota do primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, até, né, os 700, beleza? E aí a gente vai tirar uma nota base. Foi 61? Não, calma, que a gente vai chegar lá, tá? A nota de corte, ela não é fixa, beleza? Ela não é fixa, pode variar e vai variar de um edital para o outro. A gente tira como base, como por exemplo, a do ano passado eu acertei a nota de corte, né? Calculando, vendo, né, as provas anteriores e etc, e assim foi, né? Então, 3 regras que você precisa saber. A primeira, a nota de corte não é fixa, ela é muda. Ela muda conforme o ano, conforme uma série de coisas que eu acabei de falar. Ela é dinâmica, ela acompanha o desempenho dos candidatos e o número de vagas disponíveis, conforme eu acabei de explicar. Define quem segue. Então essa nota ela vai dizer se você vai seguir para as demais etapas ou se você automaticamente vai ser eliminado, né? E aí algumas perguntas. Pô, Alexandro, se tiver um alto índice de eliminação, como aconteceu no edital de 2021, 73% dos candidatos foram reprovados no psicológico. O que a polícia fez à época? Teve uma segunda chamada. Beleza? Mas se for algo muito absurdo, não quer dizer que necessariamente vai acontecer nesse edital agora. Até porque depois de 2021 não aconteceu mais isso, tá? Beleza? Então é bom que a gente estude o passado para que a gente entenda o que está acontecendo aqui no presente, beleza? Erros que podem fazer você perder a sua aprovação. Você não pode esquecer desses detalhes, né? Ignorar a nota de corte anterior. Olhar apenas para a sua nota e não considerar os cortes anteriores, né? O candidato, pô, não presta atenção, não sabe nem o que nota ele precisa fazer. Ele, ao invés dele focar nas matérias, na matéria que ele tem uma maior facilidade, ele quer ficar perdendo muito tempo lá no conteúdo que é mais complexo e que ele tem maior dificuldade. Não, a gente já tem que começar a ir para cima das matérias que você tem uma facilidade, né? Isso na hora da prova. Antes da prova, no estudo, a gente ataca o quê? O que a gente estuda mais agora nesse período? O número é a matéria que tem o maior número de questões, bem como a matéria que você tem uma maior dificuldade, beleza? Os candidatos acabam não tendo foco no objetivo. Você precisa estudar de forma direcionada. Vai dar para você estudar todo o conteúdo do Barro Branco agora, faltando, né, dias para a prova, que a data da prova já está marcada. Não, você não vai conseguir. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber quais foram as matérias que foram cobradas nas últimas provas e focar. Como, por exemplo, no meu método, tem um módulo lá de revisão. Os alunos devem assistir esse módulo de revisão, beleza? Com base nesse módulo de revisão, o professor está falando quais temas caem com maior frequência na prova.
E aí você vai fazer o quê? Vai lá e vai aprofundar nesses temas que os professores estão falando. Olha só, direcionado. Vai fazer exercícios específicos com relação a esses temas que os professores estão falando, porque não vai dar tempo de você estudar tudo, né? Deixar para estudar depois. Tem candidato que só quer estudar no final de semana. Tem candidato que só quer fazer o que dá na cabeça dele sem nenhuma base, sem nenhum estudar a ciência. Estudar uma ciência. Você precisa entender isso. Que estudar não é como você aprendeu a estudar lá no ensino médio. Não é. Se você achar que desculpa, você vai estar perdendo tempo, vai tomar paulada e vai se arrebentar. E se você está assistindo a aula só pelo YouTube, desculpa, você está perdendo tempo, né? É isso, né? E você não pode ficar se comparando com os outros. É um grande erro, né? Às vezes você quer se comparar com aquele seu amigo que, porventura, tem mais tempo para estudar. Aquele seu amigo que estuda em outra escola, aquele seu amigo que tem uma vida diferente da sua. Então você tem que adequar a sua rotina de estudos ao que você ao que você tem agora, beleza? Então procure focar nessas dicas e orientações que eu menciono para que você tenha um melhor desempenho aí na sua prova, beleza? Fechado? E aí, qual a referência faz mais sentido nós utilizarmos, né? O edital de 2025, a banca, qual que foi a banca? FGV. Quantos candidatos foram convocados? 600. Critérios diferentes, a banca da FGV tem critérios diferentes, forma de perguntar diferente, dá uma atenção maior a determinados conteúdos, ao passo que a VUNESP, que é a nossa banca, a banca desse edital, né, tem 200 vagas, serão convocados 700, então a gente vai utilizar o edital de 2024, que foi o quê? A banca, foram 200 vagas, foram convocados 800. Então a gente pode pegar a nota dos 700 primeiros para que a gente tenha uma base de qual nota eu tenho que tirar para que eu siga nas demais etapas, beleza? Tá bom? Fechado? Então eu vou utilizar a referência do edital de 2024. Eu fui lá no ano de 2024, nos resultados que saíram do edital de 2024 e estou trazendo aqui para que você tenha uma base, beleza? E o que aconteceu? Qual foi o desempenho de quem ficou em 700, né? Quem ficou em 700, qual foi a nota? De 80 questões, esse candidato acertou 50 questões. Né? Pô, não foram 40, foram 10 a mais. E na redação, a redação de 20 pontos possíveis, o candidato acertou 14,545. A nota final dele foi 64,545. Senhores e senhoras, é possível você chegar a essa nota. Se você estudar, conforme eu disse, com metodologia, com planejamento, com cronograma, sabendo o que é mais cobrado, né? Você vai ter que buscar aí 50. Ah, Alexandre, se eu acertar mais, pô, acertou mais, melhor. Pô, Alexandre, para eu ficar tranquilão, acertou 53, 54, 55 e fez mais ou menos essa nota na redação e tem que fazer redação, né? Tem uns candidatos que não querem fazer redação, mas você precisa fazer redação, precisa ter correção de redação. A redação é importante, né? Eu tenho candidatos que eles acertaram 49, 48, só que foram lá e acertaram 16 na redação, 17 na redação e ficaram entre os 700 primeiros, né? Então, é importante. Você tem que fazer redação, tem que saber como estruturar uma redação, fazer lá a introdução, o desenvolvimento, a conclusão de acordo com o que você escreveu e não pode fugir do tema, não pode fugir da proposta, né? Então você precisa fazer. E como que vai fazer? Praticando. Como que você vai conseguir uma boa nota? Praticando. E como que você vai conseguir mais de 50 pontos aí para você ficar com uma classificação melhor? Estudando e se dedicando. E aí, Alexandre, pô, eu te fiquei em 700. Será que eu consigo ficar entre os 200? Senhores e senhoras, muita coisa pode acontecer. Muita coisa, né? Muita coisa. No ano passado, os candidatos que ficaram lá empatados lá na última colocação, que foram entre os 600, eles chegaram até o final. Tem noção disso? Chegaram até o final e ficaram na cabeça de chave. E o que eu vou fazer? Vou preparar um outro vídeo para explicar para vocês, né, demonstrando o que aconteceu e qual foi a nota lá
de quem assumiu a posse em 200. Beleza? Tudo bem? Fechado? Então, é meu compromisso aí com você preparar um outro vídeo para explicar de uma forma detalhada. Esse vídeo foi na introdução, para você rachar de estudar e ver que é possível ficar aí entre os 700. Mas, é assim, você precisa de um direcionamento. Não dá para você, porventura, ficar estudando de forma aleatória e sozinho. Não dá. Você precisa entender que você precisa ser perfeito. Você precisa acertar 70 questões, 60 questões de 80. Você precisa... Não precisa. Você precisa ser inteligente, você precisa estudar da forma correta, ser estratégico. Tem que ter disciplina, precisa de um método, precisa de constância. A constância vai mudar o seu resultado. Você vai passar nas demais etapas, né? E como eu disse, em agosto a gente vai ter um projeto novo aqui para te ajudar, né? Basicamente um dia da semana eu vou estar em um lugar específico treinando com você, no centro de São Paulo, para te ajudar. Né, pra estar lá com você e falar, mano, qual que é a sua desculpa? Vamos pra cima, né? E é lógico que não dá pra você estudar sozinho, né? Por isso que eu criei o método Jornada PM. O método Jornada PM vai estar tudo lá organizado, estruturado, vai ter aula de planejamento, vai ter aula de cronograma, vai ter os conteúdos que são mais cobrados, vai ter a super revisão, vai ter exercício, vai ter aplicativo, tem correção de redação, vai estar lá o curso de soldado separado, o curso do barro branco específico separado, tudo com qualidade para você. Você não pode mais ficar aí sozinho estudando. Chega, para disso, para com isso. Foca no que importa e detalhe, no curso eu já dou orientações de como que você já deve ir se preparando para as demais etapas, encaixando na sua rotina diária de tempo. Então, agora chega de desculpas, chega de mimimi, você sabe que é possível, vamos para cima, vamos lutar todos os dias em prol do seu futuro e eu estarei aqui para te ajudar e para te apoiar, beleza? Vou pedir uma gentileza para você que você dê o like no vídeo, trouxe informações que nenhum lugar acabam prestando para vocês. Peço que você ative o sino, caso não esteja ativado, bem como você compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo, para aquele seu colega que sonha em se tornar um policial. Beleza? A missão é demonstrar para você que é possível. A missão é demonstrar para você que se você quiser, vai dar certo. Eu estarei para te ajudar e eu vou colocar o link do método aqui abaixo para você. Seguimos firmes e fortes. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Um abraço, força e honra. Vamos que vamos.